estão aqui. Para mim é motivo de muita alegria. Até a missionária Juliana orou e eu me sinto muito amada neste ministério. E eu quero compartilhar algo com as irmãs aqui. Antes de introduzir na palavra, quero agradecer algumas irmãs aqui que oraram por mim, que intercederam por mim, que ouviram o meu testemunho no YouTube e que ouviram o meu testemunho aqui a última vez que eu vim no culto. Na terça-feira eu tive a resposta que eu estou curada. E eu peço para todas as irmãs, isso mesmo, uma salva de palmas. Amém, amém. É motivo de muita alegria para o meu coração estar aqui. Primeiramente eu agradeço a Deus e depois a pastora Sônia que me chamou. E depois várias irmãs, algumas me mandaram mensagem, quando você volta a ministrar, eu não estava lá. Não vai faltar oportunidades. Porque Deus preparou esse dia, porque só Deus sabe quantos anos que eu estou orando para ministrar num culto de mulheres. Porque hoje eu preciso trazer a mensagem do Senhor. E são para as mulheres. E todos esses anos que eu tenho orado, Deus foi me preparando, foi me deixando no azeite. Não chegou a hora ainda, mas vai chegar. E um dia eu estava na célula, que eu tenho uma célula na minha casa, tinha uma missionária lá. E essa missionária, ela foi orar por mim. Ela falou, viu, não desista, porque o seu tempo de ministrar e de proclamar as boas novas está próximo. E hoje eu falei para uma amiga minha que está aqui, muito querida, a Elza. Tem uma amiga minha lá atrás, que eu conheço ela há 20 anos. Eu semeei o convite para todas as mulheres do meu WhatsApp. E quando a Daiane falou para mim, eu vou ver certinho, e quase em cima da hora ela falou, vou me trocar e vou. O meu coração se encheu de alegria. Todas vocês são importantes para mim, porque como eu disse no início, eu sou muito amada aqui dentro. Eu sinto um amor dessas mulheres aqui por mim, que eu nunca vi na minha vida. Então, se tem alguém aqui querendo mudar de ministério, sair da igreja, não faça isso. Porque o seu tempo de proclamar as boas novas está próximo. E eu estou muito feliz, porque quando a pastora Sônia me chamou, que foi num culto dirigido pelos jovens, olha, você vai ministrar em dezembro, tá bom? Você tem compromisso? Falei, não, eu já tenho uma palavra. Falei, que bênção, Senhor, eu já tenho uma palavra para as mulheres daquela igreja. Só que não deu certo, porque tinha muito compromisso aqui em dezembro, todas iam viajar, mas Deus mudou o percurso da minha palavra. Ou melhor, da palavra dele, que ele estaria me usando para proclamar. Falei, Senhor, como que eu vou levar essa palavra? Você vai levar. E eu chorava, eu estava dentro do ônibus, eu falava, Senhor, não. O Senhor, sim. E hoje eu vou trazer a palavra amando do Senhor. Foi uma palavra que me trouxe muito choro, muita reflexão, mas também muito amor. Porque eu pude sentir que Jesus, Ele me ama muito. Não só porque Ele me curou, mas porque Ele fez eu passar por esse câncer. Ele passou comigo. Ele passou comigo. Muitos anos de eu conhecê-lo, ele já estava segurando a minha mão. E antes de introduzir na palavra, eu quero falar para as irmãs uma estatística a nível de Brasil e uma estatística atual de 2024, 2025. Eu quero que as irmãs prestem muita atenção. Quem está com o celular, desliga o celular, deixa no silencioso, porque Deus quer falar ao seu coração.
e ao meu coração também. Em média, no Brasil, essa é uma notícia da Forbes, 2024. É uma projeção mais atual. Eu pesquisei, eu estudei, e eu cheguei a esses números. Eu não sou acostumada a trazer esboço, mas hoje eu trouxe, porque eu não posso deixar de falar nada que está aqui, que foi o que o Senhor falou comigo durante 2 meses. Em média, as mulheres ganham 84% do que os homens ganham, ou seja, as mulheres no Brasil ganham 16% a menos que os homens. O Ministério Público do Trabalho no Brasil recebeu 1.497 denúncias de assédio moral contra as mulheres. Um aumento de 16,8% ao ano anterior, ou seja, em 2023. A CNN Brasil citou que 38% das mulheres afirmaram ter sido vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho, comparado a cerca de 30% a mais que os homens. A Organização Mundial da Saúde publicou, a OMS, que quase 1 em cada 3 mulheres, cerca de 30%, no mundo, já sofreu violência física ou sexual por um parceiro íntimo em algum momento da vida, segundo estimativas globais recentes da OMS. Ai, desculpa, irmãs. Isso incluiu violência física e sexual por marido, namorado ou parceiro, companheiro. Em termos absolutos, isso representa aproximadamente, olha o número, 840 milhões de mulheres mundialmente, isso é a nível mundial, que já enfrentaram esse tipo de violência ao longo da vida, física, sexual ou parceiro íntimo. Irmã, por que você está falando isso? Porque é a nossa realidade. Mulheres. Isso daqui é uma estatística das mulheres que denunciam assédio moral, sexual e no ambiente de trabalho a desigualdade. Isso é sério. Nós somos mulheres, merecemos respeito, e as mulheres dentro e fora da igreja estão sendo oprimidas, desrespeitadas todo momento, humilhadas e cada vez mais sendo destruídas por parceiros, pelo chefe, pelo marido, pelo familiar, pelo filho, pelo neto. Eu vou pedir às irmãs agora que abram as suas Bíblias, online, a Bíblia digital ou a Bíblia de papel. E eu vou falar agora de uma mulher que foi um grande desafio na minha vida. Por quê, irmã? Por que você está falando isso? Porque quando a gente fala em culto de mulheres, a gente pensa na Esther, na Ana, grandes mulheres, foram usadas pelo Senhor. E eu vou falar de uma mulher hoje que foi transformada pelo Senhor. E que ela tem algo muito em comum com todas nós aqui.
Não é o mesmo pecado, mas ela tem em comum com a nossa vida o pecado. Porque nós não somos perfeitas. Temos os nossos defeitos, mas o nosso lar não é o mesmo sem a nossa presença. E nós todos os dias precisamos ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. E essa passagem é uma das mais ricas em ensinamentos sobre misericórdia, justiça, consciência e transformação. E ela é uma mulher muito conhecida. Hoje eu vou estar falando da mulher adúltera. Está no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 11. Eu quero que as irmãs abram suas Bíblias. Acho que vai ter aqui também, aqui atrás, né? Para quem não trouxe. Irmã, por que você falou essas estatísticas da mulher? Vocês vão entender no decorrer da ministração. Todas acharam? Amém? Quem não achou, diga, me espere. Eu escutei um me espere por aí. Tá aqui. Passo a ler então, irmãs. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 9. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Então aquela mulher, ela tinha cometido um adultério, não é verdade? E o que dizia a lei? Que era para apedrejá-la até a morte. Só que não era só da mulher. Quem comete um adultério sozinha? Cadê o homem? Sendo uma cilada, uma armadilha para Jesus ou não, mas cadê o homem? Para que não fique somente nas minhas palavras, eu vou abrir, não precisa as irmãs abrir, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e diz assim: Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E onde estava o homem? Onde estava o homem? Não queremos nos igualar aos homens, não, de maneira nenhuma. Mas o homem não estava presente. Que adultério, então, foi aquele que a mulher fez sozinha? Eles queriam armar para Jesus o quê? Se Jesus condenasse aquela mulher, se Jesus não condenasse ela, não condenasse, absolvesse ela daquele pecado,
Jesus ia ser acusado de estar indo contra a lei de Moisés, que está dizendo aqui em Levíticos. Porém, se Jesus apedrejasse aquela mulher, ele estava indo contra a lei de Roma, que já tinha decretado que não podia mais apedrejar ninguém até a morte. E ele ficou pensativo. Muitas vezes, nós mulheres pecamos. E nós mesmas, não aceitamos o perdão de Jesus. E colocamos um rótulo em nós mesmas. Nós nos rotulamos. E nós não somos o nosso pecado. Ah, irmã, mas você está defendendo a mulher adúltera? Não estou, não. Eu estou falando que nós devemos aceitar o perdão de Jesus para a nossa vida. Em 2009, eu fui vítima de violência doméstica. Famoso feminicídio. 16 anos atrás, antes de eu conhecer meu esposo, antes de eu conhecer ele, eu tinha o meu primeiro namorado. E eu conheci ele na minha adolescência. E ele era meu tudo. Primeiro tudo. Ele foi me pedir a mão de namoro em casa. E por 13 anos eu vivi violência doméstica na mão dele. E eu fui estuprada todos os dias. Em 13 anos. Eu fui violentada. Eu apanhava do pescoço para baixo todos os dias. Todos os dias. Ele me humilhava. Ele fazia um assédio moral na minha vida. Eu acabava de levantar da cama, ele falava: você é horrorosa. Você é uma baleia. Você é ridícula. E batia em mim. E por muitos anos, eu carreguei aquilo como se eu merecesse aquilo. Eu não reconhecia que eu merecia ser respeitada. Eu não conhecia Jesus. Mas um dia, eu ouvi no louvor, eu fui liberta. Eu consegui pular a janela da minha casa, consegui ir embora. 13 anos de relacionamento. A minha amiga está ali, a Daiane. Ela passou comigo. Ela viu eu pedir a conta no meu serviço de 5 anos, que eu amava trabalhar por causa dele. Eu tinha roupas de marca, eu só andava com ouro, com joias. Eu tinha tudo o que eu queria, minha casa mobiliada. E eu perdi tudo. Hoje em dia eu sou uma garimpeira em brechó, sim. Eu não uso ouro mais. Eu não tenho mais aquelas coisas que eu tinha de valor. Eu tenho algo muito maior na minha vida hoje. Eu fugi dele. E ele ficou me procurando por muitos anos. Aquele rótulo ficou em mim. Ah, ela fugiu com um homem. A minha avó. Família. Família nos rotulam. Ela fugiu com um homem, ela fugiu com outro. Eu fugi para ir atrás de uma amiga de infância em Campinas que me virou as costas. Eu virei moradora de rua em Campinas. Eu tinha um cabelão cacheado até a cintura. E eu passava nos salões em Campinas, eles queriam comprar o meu cabelo. Eu falava: não, o meu cabelo é algo de mais belo que eu tenho e eu vou ficar com o meu cabelo. E eu fui vivendo aquilo. Eu engordei 50 quilos, eu pesava 110 quilos. Eu passei por uma depressão profunda. Quando eu larguei dele, eu já estava com depressão bem antes. Eu deixei de ver minha mãe, eu deixei de ver minha família, porque eu vivia com hematoma. A última surra que eu levei, um hematoma que eu tinha da fivela de uma cinta e de um fio de telefone, demorou 5 anos para sair. Irmã, por que então você falou das estatísticas?
porque eu já vivia isso há 16 anos atrás. E é isso que as mulheres estão vivendo. E vocês vão entender por que se encaixa na palavra. O porquê. Eu fiz parte, naquela época, dessa estatística que eu acabei de falar. E foi um momento que eu passei muito doloroso. Muito. Eu chorei muito, eu estava em depressão, mas jamais o sorriso saía dos meus lábios. Eu estava obesa e vivia sorrindo. Quando Jesus se virou e escrevia no chão, não existem estudos comprovados do que ele escrevia. Até porque Jesus escreveu muito pouco. E ele estava lá, escrevendo no chão. E alguns estudiosos, teólogos, dizem que como estamos no tempo da graça, Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Ele estava pensativo. E ele continuou escrevendo no chão. Nós tiramos 8 lições dessa ministração de hoje. Nós não somos o nosso pecado. Nós não somos o nosso erro. Essa semana eu comentei com meu esposo, nossa, amor, eu não, porque, né, eu passei tudo que eu passei, e hoje eu estou aqui, fazendo a obra. Aí o meu esposo olhou para mim e falou, foi necessário. Você jamais seria a mulher que você é hoje se não tivesse passado por isso. Mas por muitos anos eu carregava aquele rótulo. Porque quando eu larguei dele, além da minha família, todo mundo me apontava o dedo. Apanhou porque gostava. Por que não largou antes? Do mesmo modo que nós não sabemos o porquê a mulher adúltera chegou a ter aquela atitude, as pessoas não sabiam o porquê que eu não largava antes. Esperei 13 anos apanhando. Quem é que gosta? Eu abri mão da minha juventude, porque o meu irmão era criança e ele ameaçava de estuprar o meu irmão. Ele ameaçava matar meu pai com a minha mãe. E eu levei por muitos anos o rótulo, apanhou porque gostava, apanhou porque queria. Os amigos dele vieram em cima de mim quando descobriram que eu fugi, que eu larguei. Porque ele jamais achou que eu fosse largar dele. Irmãos, irmãs, depois que você está num relacionamento tóxico, o amor desaparece, o respeito, o carinho. Eu nunca tive vontade de morrer, mas eu já tinha vontade de matar ele. Porque era tanta surra, tanto sofrimento, que eu falava, Senhor, ele era motoboy em São Paulo na época. Ele ficou por muitos anos morador de rua depois que eu larguei dele. Ele vendeu todas as minhas coisas, as da minha casa, roupa, joias. E ele era motoboy em São Paulo. Eu falava, Senhor, mata ele. Mata ele na rodovia, na Anhanguera, na Fernão Dias. Não deixa ele chegar aqui em casa de novo. Porque senão vai ser tudo de novo. E ele voltava vivo. Quando eu conheci Jesus, eu comecei a pedir perdão. Porque eu entendi que o que eu estava fazendo e pedindo para o Senhor era errado. Por muitos anos eu carreguei aquele rótulo. A mulher adúltera foi lá em julgamento, na presença de Jesus, sem o companheiro, e carregava aquele rótulo. Por quê?
Tudo indica que ela era uma mulher sozinha, uma mulher que não tinha amigas, porque quem era pecadora naquela época era pecador também. Então, quem vai ficar do lado de uma pecadora? Né? Quem vai querer? E muitas vezes nós cometemos um pecado ou outro, porque não existe pecadinho ou pecadão. E as pessoas nos apontam, nos julgam. Não, aquela lá mereceu. Até quando eu fiquei doente, eu não contei nada no meu serviço, como eu falei no outro testemunho. Porque todas as meninas do meu serviço, a pessoa pegava uma gripe, ela mereceu. A menina sofria acidente de moto, ela fez isso porque aconteceu isso porque mereceu. Cada um tem o que merece, não é por merecimento. Cada um passa o que tem que passar para a gente estar aqui, para falar para quem está passando lá fora. Ou aqui dentro. A gente não sabe o que a pessoa passa em 4 paredes. A gente não sabe o que a pessoa está passando lá no trabalho dela. Com o chefe, com os companheiros. A mulher não tem voz, que nem antigamente. Eu falei estatística a nível do Brasil. Mas a nível de Catar, de Iraque, de Israel, é bem maior. A mulher não tem voz alguma. A mulher não tem direito algum. E nós vamos aprender 8 lições com essa passagem bíblica. Por isso eu chorei muito para não trazer essa palavra. Falar, Senhor, por que, Senhor? Ele falou, é essa que você vai levar. A primeira lição é, todos nós somos vulneráveis ao erro. Todas, todos, todas. Não somos perfeitos, não desejamos ser perfeitas, porque perfeito é somente Jesus Cristo. E Ele que estava lá para apontar lá o dedo para aquela mulher, não fez. A situação dela nos lembra que qualquer pessoa pode falhar. Nem os acusadores ficaram para apedrejá-la. Porque talvez os escribas, os fariseus, têm pecados pior que o adultério. Não é? A segunda lição, Jesus, ele não condena, ele restaura. Ele não condena, ele restaura. A atitude de Jesus mostra que o coração de Deus é voltado para o perdão. Hoje, eu falo desse assunto que não, são poucas pessoas que sabem. Porque não é um assunto que a gente fica falando para todo mundo, a gente fala quando é para edificar, que nem eu estou fazendo aqui. Hoje eu falo sem dor alguma. Perdoei ele no mundo espiritual, oro para que ele conheça Jesus e peça perdão pelos seus pecados e oro para que ele seja salvo. Não tenho mágoa, não sinto mais dor. Mas ele lá no cantinho dele e eu vivendo a minha vida. Eu passei por muito seminário de cura e libertação. Tirei raiz de amargura de dentro de mim. Fui liberando perdão, fui pedindo perdão. Para mim mesma eu fui pedindo perdão. Por quê? A gente toma atitudes erradas, sim. E quem paga o preço somos nós. Só que ninguém vem com uma etiqueta na testa, estuprador, abusador, príncipe encantado. E eu acabei começando a tirar aquele rótulo de mim e jogar tudo fora. Não, eu não merecia aquilo, porque eu sou filha do rei. Eu sou herdeira das suas promessas. E fui tirando, e fui me perdoando. Fui perdoando ele no reino espiritual. E fui tirando aquilo tudo de mim. A culpa não foi minha. E talvez também não seja dele. Ele foi criado num sistema de violência e eu não sabia. Ele foi criado num sistema opressor. Ele foi criado num sistema onde obrigava ele a ser um violentador, sem escrúpulos. A maldade tomava conta ali. Por quê?
Por que, irmã, você está falando isso? Porque uma pessoa que cresce no meio da bebida, no meio da droga, no meio do delinquente, no meio das pessoas que fazem vandalismo, é o quê? Né? Também não culpo ele mais. Eu passei, eu cresci espiritualmente, fisicamente, emagreci, fiquei loira, estou aqui. Não é? E como eu disse no início, só Deus sabe quantos anos eu orei para estar aqui, falando o que eu estou falando com maturidade, com sabedoria, com discernimento e com propriedade. A lição que nós aprendemos no segundo passo, Deus sempre oferece um recomeço. Número 3, antes de apontar o erro do outro, devemos olhar para nós mesmos. Todas nós temos uma área que precisamos de correção. E muitas vezes essa área é só Jesus quem sabe. Não ficamos contando, não ficamos espalhando. Por quê? Temos medo de ser condenadas. Número 4. O perdão abre portas para a mudança. Jesus diz, vá e não peques mais. Não é apenas uma ordem, é uma possibilidade. Ele afirma que ela pode mudar de vida. Olha eu aqui. Não é? Eu costumo dizer que todo mundo tem problema, tem uma história triste. O que é importante é saber o que vamos fazer dessa história triste. Um degrau? Ou vamos nos vitimizar? O que é que vamos fazer com os nossos problemas? O que é que vamos fazer com nossa história triste? Levantar e pregar o evangelho, as boas novas, aconselhar? Ou vou ficar lá, não vou casar, não vou ter filho, não quero nada, acabou a vida para mim? Não. Jesus tem um recomeço. O perdão de Deus não ignora o erro, mas capacita a transformação. Número 5. Deus vê a pessoa e não vê o rótulo. Deus, ele viu o coração da mulher adúltera, não o pecado dela. Deus viu ela. Na cultura da época, uma mulher adúltera deveria ser descartada socialmente. Mas Jesus olha para ela como ser humano, vê o valor, vê a dignidade, vê o futuro. Nós somos mais do que os nossos erros. Muito mais. 6. A misericórdia vence o legalismo. Os fariseus usavam a lei para destruir, mas Jesus usava a lei para salvar. Ele mostra que o verdadeiro cumprimento da lei está no amor e na misericórdia. 7. Deus nos defende quando estamos desamparados. Quem é aqui que já se sentiu sozinha? Num quarto,
no trabalho, na hora de dormir. Deus nos acolhe e Deus não nos deixa desamparados. Imagine aquela mulher adúltera lá sozinha, sem o adúltero, né, junto, sendo praticamente quase apedrejada, sendo julgada por Jesus e mais julgada ainda pelos escribas, pelos fariseus. Ela não sabia que Jesus tinha uma carta na manga. Sabia? Não. Para ela falou, pronto, agora já morri. Já fiz o erro, já errei, já pequei. O homem não está aqui que pecou comigo. Eu vim aqui no meio desse povo, tudo com a pedra na mão, e agora? O que vai ser de mim? Quantas de nós não tivemos que enfrentar uma situação? O que vai ser de mim? A lição que nós aprendemos no 7 é: mesmo quando ninguém nos defende, Deus é o nosso defensor. Mesmo quando todos viram as costas, Deus está conosco. E a 8ª lição: recomeçar é possível. Mesmo depois de grandes quedas, independentemente do passado, há sempre uma nova história para ser escrita. Sempre. Sempre vai ter uma nova história sendo escrita pelo dedo de Deus na minha vida e na sua vida, que às vezes está aí sem saída, não sabe o que fazer, o que eu faço, eu vou parar, não adianta nada. Eu tenho agora aqui uma mensagem para as irmãs, mas essa chuva, né? Marque passe para mim falar a mensagem. Porque eu gostaria que todas ouvissem isso. Porque eu tenho um vídeo para passar também para as irmãs. Antes da pastora, com a missionária Juliana, encerrar com a oração, eu gostaria de passar um vídeo, mas eu tenho um texto aqui. Um recado para todas. E que vocês compartilhem essa palavra com todas. Que vocês recebam o perdão. Que vocês se perdoem. Tira, joga fora o rótulo, rasga esse rótulo, rasga, tira. Recebam o amor de Cristo, como eu recebi. As pedras que me foram atiradas, porque eu recebi pedrada, eu fui pegando, empilhando, e subindo nelas como degrau. E hoje, eu entendo tudo. O que eu passei, o que eu vivi, o que eu senti, o que eu tive que jogar fora, que não prestava mais. E hoje eu vivo com a esperança de que há recomeço, sim. Há uma nova história, sim. Eu vou tentar ler o texto, não sei se todas vão ouvir. Eu vou tentar ler. Eu vou tentar falar mais alto aqui. E vou ler essa mensagem. Olha, está aumentando a chuva, misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus, o que é isso? Está dando para ouvir? Querida e amada irmã, o mundo pode atirar pedras e tentar destruí-la. Mas quando você decidir que sua vida ainda não chegou ao fim,
poderá pegar as pedras do escárnio e acusações que porventura tenham chegado até você e usá-las para pavimentar o seu caminho para a vitória. Não permitam que ninguém, desculpa, irmãs, defina quem você é ou lhe conheça pelos seus pecados. Não percam a esperança só porque em algum momento da vida, talvez, você tenha escrito um capítulo triste e feio na sua história. Aceite o perdão de Cristo. Enfrente seus medos, sua história. E deixe o amor de Deus te dar coragem para viver a transformação que Jesus deseja operar na sua vida. Eu vou encerrar por aqui e gostaria que passasse o vídeo, não sei se vai dar para ouvir. E quero que vocês prestem atenção em quem vocês são. Eu e todas vocês são. Vai passar no vídeo. Amém? Deus abençoe. Você é inteligente, você é engraçada, você é gentil, você é única. Você é digna de amor e carinho. Você nunca é demais, você é sempre o suficiente. Você é preciosa, você é um diamante, uma rosa, uma pérola, a mais impressionante de todas as criações de Deus. Você vale mais do que você pode imaginar. Vale mais do que qualquer número ou qualquer produto de cabelo que você usa. Ou o sapato que você calça. Você é mais que as outras mulheres imaginam. Mais do que os homens pensam que você é. Você é mais do que as etiquetas de preço em suas roupas ou sua nota mais alta em matemática, ou até mesmo o número de seguidores que você tem no Face ou no Twitter. Seu valor supera todas as coisas terrenas, porque aos olhos do Senhor Deus você é amada e valeu a pena a morte do Filho dele. Independente do que você acha que é, se você é um modelo em uma revista ou mora com a avó, se você está ou não na lista, se você é chefe de torcida ou apenas uma estudante, se você é popular ou nunca teve alguém para chamar de amigo, se você se ama e ama sua vida, ou se ao olhar no espelho você se sente como se tudo em sua vida está caindo em pedaços, se você é uma vencedora ou se sente como a maior fracassada do mundo, independente de quem você acha que é, a realidade é que você tem alguém que deu a vida por você. Por isso, você é poderosa, é forte, é capaz. Leia sobre as mulheres da Bíblia: Esther, Ruth, Marta, Maria. Essas mulheres mudaram o mundo para sempre. E dentro de você, sim, em todas, em cada uma de vocês, Deus plantou o mesmo potencial destas mulheres que fizeram a história. Sim, em cada uma de vocês, mulheres, tem o mesmo poder, a mesma força, a mesma capacidade de mudar o mundo. E sua responsabilidade é encontrar essa mulher dentro de você e torná-la uma mulher. Amém. Você consegue se colocar de pé?
gente vai cantar Acima da Tempestade, mais alto que os ruídos.